cá estamos para iniciar aí o nosso mini evento, né, sobre LGPD. Esse assunto que a gente sabe que é muito importante, principalmente dentro da hotelaria, né, onde a gente cuida dos dados dos nossos hóspedes, que são informações muito importantes. Fazendo aqui o Descomplicando a LGPD na hotelaria, tá? Então, assim, pessoal, o meu nome é Jorge Muniz, tá? Eu sou o fundador do projeto Caminhos da LGPD na hotelaria, ao qual é um projeto pioneiro e itinerante de LGPD exclusivo para o setor hoteleiro, tá? Então, a nossa especialidade é trabalhar com a LGPD para o setor de hotelaria. Bom, vamos começar com o nosso papo, então, porque tá legal demais. Eu quero passar a palavra para o Jorge, então, começando aí nosso papo. Por quê, Jorge? A gente vai começar do início, né? O que é Ok. essa tal de LGPD, né? E também eu acho bacana a gente comentar o que a gente considera um dado pessoal. Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que foi criada para poder dar transparência como os hotéis e pousadas realizam o tratamento de dados. O que seria o tratamento de dados? Quando vocês coletam, armazenam, compartilham, visualizam, descartam, ou seja, qualquer interação que você faça com o dado de um hóspede no momento que ele realiza a reserva no seu hotel, da entrada, o check-in no seu hotel, isso é considerado um tratamento de dados. Aí a Ju perguntou para mim, o que pode ser exemplos, né, de dados pessoais? Nome, endereço, CPF, RG, a placa do seu carro, o número do passaporte, ou seja, qualquer coisa que possa te identificar ou tornar você uma pessoa identificável. Então, para que a gente possa ter um entendimento bem claro, é uma lei que ela veio cuidar dos dados de nós brasileiros, pessoas naturais, pessoas hóspedes, pessoas, vocês donos de hotéis e de pousadas, que quando vão realizar uma compra, vocês também são titulares de dados. Jorge, inclusive, né, acho que é legal a gente comentar, essa lei surgiu do nada, assim, tipo, veio parar no Brasil, caiu de paraquedas, ou Não, é não. algo que faz sentido? O que acontece? Lá na Europa, existe, no mundo, vários países que possuem leis de proteção de dados. A nossa LGPD ela foi inspirada na GDPR, ou seja, é uma lei da União Europeia aonde você, para poder fazer tratamento de dados pessoais, você precisa ter essa lei instaurada no país. O Brasil ele não tinha essa lei. Um país que não tenha uma lei de proteção e privacidade de dados, no futuro não muito distante, ela vai começar a ser impedida de ter relações comerciais com outros países que já detêm uma lei. Então, no dia 14 de agosto de 2018, o então presidente Michel Temer foi lá e ele sancionou, criou essa lei para o Brasil. Então, o que acontece? Nós tivemos 2 anos para que todos os hotéis, pousadas, todas as empresas do Brasil pudessem estar no seu processo de adequação. O que aconteceu? Enquanto nós estávamos nesse período de tempo, chegou a pandemia. E aí desgringolou, vamos dizer tudo assim. Os hotéis e pousadas deixaram um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados para poder dar uma atenção maior aos protocolos de higienização por causa do Covid. E no meio disso tudo, no dia 18 de setembro de 2020, a lei entrou em vigência, não a parte administrativa, mas a parte onde era obrigatório que todos começassem. Já tinha que ter começado, né? Mas como não começaram, tinham que estar ali com o processo em andamento. E no dia 1º de agosto do ano passado, a Lei Geral de Proteção de Dados ela ficou full, ou seja, a parte das sanções, as partes administrativas estavam valendo. Então, assim, é uma lei que ela não veio para poder atrapalhar nenhum hotel, nenhuma pousada de tratar dados pessoais, que a gente vai falar isso mais para frente, e sim para poder ela dar uma transparência, como utilizar os dados e também visando aí as relações comerciais entre os países pelo mundo.
E no Brasil, né, como tu bem falou, ela foi sendo trazida gradativamente, então, né, uma parte agora ela está full, provavelmente melhorias vão ocorrer, né, que as leis Sim, passam por isso, mas lei, né, é algo que a gente precisa observar, né, e trazer exato, para o nosso negócio, tipo, é um caminho sem volta, né, digamos, exato, exato. né, ter essa atenção. Por isso, é importante que o conhecimento chegue para esses empresários, para esses, no caso aqui a gente está falando para os hoteleiros, né, para que eles possam tomar suas decisões em cima do que é lei e do que é correto nesse caso. Acho muito bacana que tu falou aí a frase de que a LGPD não veio para atrapalhar as empresas, né? E que às vezes a gente pode ter um pouco dessa resistência de criar essa barreira. Daí eu até queria te perguntar, Bruna, por que, né, por que isso ela não atrapalha? Por que é nesse sentido que ela chegou, né? E também eu acho legal a gente observar que que o cliente, o nosso hóspede também ganha com essa LGPD, né? Se Sim, puder comentar aham. para gente. Sim, Ju, respondendo a tua pergunta e complementando a do Jorge, né, quando ele falou que o Brasil se baseou na GDPR, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, né, essa lei veio para o Brasil para ampliar a concorrência das empresas brasileiras no mercado mundial. Então, nós estamos falando de algo mundial, não algo que é somente do Brasil, né? E quando a gente vem falar de lei, muitas pessoas, né, o pessoal aí da hotelaria pode pensar mais uma lei para a gente cumprir, algo que vai vir burocratizar, encher mais o sistema. Já temos leis tributárias, trabalhistas, né? Temos tantas leis para cumprir e aí vem mais uma lei. Então a gente tenta desmistificar isso e mostrar os benefícios, né, que aquele hoteleiro, que o proprietário deste hotel, o hotel no todo terá com a LGPD. Né? Não é algo só para estar apresentando algo burocrático, documentação, não, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não atrapalha o setor hoteleiro, ela vem para ajudar, beneficiar. Né? Então, quando o hotel está adequado, está cumprindo a legislação, né, porque a LGPD veio para colocar, fazendo uma analogia, a regra do jogo, né? Porque os nossos dados eles eram tratados de qualquer forma. Então, hoje não. Hoje existe a regra e a gente tem que cumprir essa regra, né? Então, ela veio sim para ajudar, né? Ela veio para ajudar o pessoal, todas as empresas, todos que tratam dados pessoais, e principalmente no setor de hotelaria, né? Onde se coleta muitos dados pessoais, aonde existe também confidencialidade, né? Onde às vezes se coleta também dados sensíveis referentes à saúde, né? Então a gente tem que cuidar. Ela não veio para atrapalhar, ela veio para ajudar. O setor, o hotel que se adequar, a pousada que estiver adequada, né, cumprindo essa legislação, ela terá muitos benefícios, ela vai entender melhor dos seus processos, o que acontece dentro do hotel, né? Então, com isso, ela vai conseguir ganhar mais dinheiro, né, do que ela já ganhava, porque ela vai entender como funciona. Ela vai ter um tratamento também melhor com o seu hóspede, com os seus colaboradores que trabalham dentro do hotel, né? Então, isso vai refletir com certeza no lucro do hotel, tratando melhor o seu hóspede, né? Mostrando a ele que os dados deles estão bem protegidos ali, além de um atendimento mais personalizado que o hotel consegue fazer para aquele hóspede. Então, ela veio para ajudar. E o hotel e o hóspede vão ganhar muito com o hotel ou pousada que estiver adequada com essa legislação. Acho que até como hóspedes, né, se a gente se colocar aí nesse papel de hóspedes, a gente gostaria muito que as empresas cuidassem dos nossos dados, né? Porque hoje, claro, a tecnologia trouxe essa maravilha que é a gente gerar muitos dados e poder usar esses dados a nosso favor, mas muitas empresas vendem dados, né, deixam dados abertos, ocorre vazamento de dados quando não existe esse cuidado e a gente acaba sendo bombardeado por uma série de coisas que a gente nem, né, por exemplo, né, como que tal empresa descobriu meu WhatsApp se eu nunca dei para essa pessoa, né? Como que o meu dado foi parar, um dado extremamente pessoal que é o nosso número, nosso e-mail, foi parar na mão de alguém do qual eu não forneci, né? Então, acho que vir
um amparo para que as pessoas possam dizer, olha, eu não quero, dessa forma não está legal, é muito bacana. A gente sabe que tem um caminho longo aí pela frente, né? Ainda até que isso se torne, de fato, algo que todos levem a sério, mas quem estiver praticando desde já vai sair na frente, como tudo, né, gente? Com certeza. É uma lei que vai trazer toda uma mudança cultural, a organização também dos processos dentro do hotel. É uma lei que traz disciplinas, né, uma lei ética que a gente deve cumprir no dia a dia. Não é uma lei que a gente vai gerar, dando um exemplo, gerar um documento, pronto, estamos adequados, não. Até porque a lei não certifica quando o hotel está adequado, não existe um certificado de que este hotel está adequado. Não, isso a gente vê no dia a dia, a relação com os hóspedes, com os seus colaboradores. Então, é algo que a gente tem que começar se conscientizando e fazer uma mudança de cultura no todo. Nós, como titular de dados, e também a hotelaria, né, como o controlador, que a lei chama de controlador a pessoa que coleta esses dados, que trata esses dados. Né? Então, a base de tudo aí é a gente se conscientizar e fazer essa mudança cultural. Muito legal. E pegando aí esse gancho, quero até passar a palavra para o Eduardo, né? Porque a lei vai trazer aí algumas questões para a gente refletir dentro do nosso negócio, né, Eduardo? Então, como que tu vê hoje que a LGPD pode impactar ali na estrutura do hotel? De que forma? Né, no funcionamento dele, no dia a dia, já que, como a Bruna disse e reforçou, a gente coleta muitos dados na hotelaria. Pois bem, Ju. Eu que trabalho com pousadas aqui na região do sul de Santa Catarina, que é o meu nicho, eu te diria que impacta em todos os sentidos, desde o início até o final. No momento do sistema de reserva, né, que a maioria até aqui das pousadas utilizam o WhatsApp, ali já começa o impacto da LGPD. Em como tu trabalha com esses dados, se você tem uma segurança, né, aonde que esses dados ficam guardados, porque como a Bruna disse, dentro da hotelaria, dentro de uma hospedagem, os dados dos hóspedes, eles transitam em muitos setores, né? Como eu falei, desde o sistema de reserva, no check-in, enfim, tem outros sistemas. Às vezes eles compartilham esses dados com agência de turismo, e também aonde eles são armazenados, né? E no final também o descarte desses dados, né? Que a lei exige que eles sejam armazenados por até 5 anos, né? Sim. Enfim, então, assim, eu vejo que o impacto é enorme em todos os setores, né? Eu falo também muito sobre a questão do treinamento do pessoal, dos colaboradores do hotel, entende? Eles têm que saber como agir em certas situações. E como a Bruna também comentou, o impacto ele é financeiro. Você diminui processos, você otimiza os processos, você melhora os processos, isso dá uma experiência muito boa para o hóspede. O hóspede se sente tranquilo, seguro, entende? Ele não repete processos, tem que dar os dados dele várias vezes, não precisa. Até uma das soluções hoje encontradas, que até o Hospedim já colocou no blog, é o check-in online ou check-in automatizado. Isso é uma boa prática em relação à LGPD, entende? A pessoa já, né, muitas vezes chega cansada ali, já quer se hospedar. Então, assim, são uma série de medidas, né, de acordo com o artigo 46 da LGPD, são as medidas técnicas e administrativas, né, em que estão calcadas nos pilares jurídico, né, da tecnologia e da segurança da informação. Então, são muitas coisas, sabe? Eu converso com o pessoal aqui das pousadas, dos hoteleiros, e muitas vezes eles dizem: ah, não, mas eu não tenho, a minha pousada é pequena, tem poucas unidades, mas eu digo, mas você também lida com dados, né? Você recebe pessoas, você recebe crianças, como a Bruna falou dos dados sensíveis. Como você está tratando isso, né? Onde que ficam guardadas essas informações? Então, eu acredito assim que o impacto ele é total. É um impacto Uhum. que ele é isso até o final da experiência de hospedagem e isso se reflete na avaliação do hóspede, entende? Sabendo que os seus dados estão bem guardados, sabendo que ele está seguro lá dentro, né? Que é uma segurança, eu digo assim, para o hóspede quanto para a pousada, para o dono da pousada, né? Ambos estão tranquilos, estão seguros, de acordo com a LGPD. Um giro 360 no negócio, né? E a gente sempre fala aqui que
Sempre existe oportunidade de melhoria, gente. E quando surge algo assim, é o momento, né, para a gente olhar para o nosso negócio com esse olhar aí mais estratégico, crítico, de onde eu posso melhorar, porque vai refletir em todos esses lados, né? Então, muito bom. Eu tenho viajado aí pelo Brasil, né, conhecido alguns hotéis, algumas pousadas, e quando você chega numa pousada que não tem sistema informático lá, eles acham que a LGPD não se aplica a eles. Eu gostaria de falar para vocês que aquela agendazinha física, aquela fichinha que fica lá da FNRH, aquela ficha quando você vai tomar o café da manhã que fica lá ticando o nome do hóspede, ou seja, o papel, o físico, também precisa ter os conceitos, aplicabilidade da LGPD. Porque muitos vão dizendo assim, não, mas é só para quem usa sistema. Não, a lei veio para os meios físicos, o papel, inclusive os meios digitais, tá? Então, assim, se você coleta dado, igual a gente passou lá na frente, coletou o nome, e-mail, CPF, você já precisa ter a aplicação da lei. Até porque a gente sabe que tem uma grande parcela de hoteleiros que ainda trabalha dessa forma, com caderninho, diário de bordo, agenda, né, o calendário, esse tipo de coisa que sim, né, precisa se ter cuidado, porque às vezes fica até mais exposto, né? Exatamente. Essas informações. Show de bola, Jorge. Até queria te passar a palavra também, né, para a gente entender um pouquinho mais quais são os principais elementos da LGPD. Porque uma lei, a gente sabe que ela vem com aquela série, né, de pontos e coisas importantes, mas que a gente precisa fazer uma tradução aí para o pessoal entender de uma forma mais simples, né? Em alguns casos. Então, se eu puder falar para a gente aí de forma descomplicada, então, né? Quais são esses princípios, esses direitos e deveres das pessoas com relação à LGPD? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu dou uma dica. Pode começar a dar dica, Ju, para eles, ou pode só dar dica no final? Meu Deus! Fique muito à vontade. Você que manda, Jorge. Pessoal, é uma coisa como a gente tem usado muita tecnologia, né? Nós evoluímos nesse tempo de pandemia aí 10 anos em 2. Então, muitos hotéis e muitas pousadas utilizam o website lá para poder você fazer lá a vitrine do seu hotel. Então, o Jorge já poderia falar para você assim, uma dica de ouro para você começar a fazer a aplicabilidade da LGPD é você ir lá e dar uma olhada no seu site. Vê lá se ele tem um certificado de SSL, que é aquele cadeadinho que diz que o site é seguro. É você colocar ali no seu site, atendendo o artigo da lei, um encarregado de dados. O que é isso, Jorge, que a lei fala? É um profissional que ele vai fazer a ligação entre o seu hotel, o hóspede e a autoridade nacional. E esse nome desse encarregado, desse profissional, que ele vai ficar lá exposto no site, que a lei pede isso com uma forma de se comunicar com o responsável do seu hotel. Aí existe também a resolução número 2, né, da própria ANPD, onde ele diz que os agentes de pequeno porte, em alguns casos, estão isentos de ter o DPO, esse encarregado, sendo que a gente aconselha como uma boa prática que todos tenham ali um encarregado de dados, tá? Então, um outro direito que pode ficar lá no site, assim, que vai ser muito legal. Se o direito do título, se a lei foi feita para nós titulares, para nós hóspedes, o que a gente pode fazer? Colocar nesse site já um canal que ele possa exercer o direito dele. Então, ou seja, eu quero alterar o meu nome. Aonde que eu vou fazer isso? Porque, de repente, eu fui lá em Santa Catarina, fiz o meu check-in, meus dados estão lá. Às vezes eu não consigo falar pelo telefone naquele momento, mas eu tenho ali um canal direto no site onde eu posso mandar um e-mail, ter lá uma plataforma que vai abrir um formulário onde eu posso fazer essa requisição para poder fazer ali as alterações dos meus dados. Então, assim, o que acontece no site, tá, Ju? Quando a gente vai fazer uma visita, eu vou viajar, eu vou procurar um hotel,
você vai lá primeiro naqueles sites de avaliações daquela região. E depois você vai procurar no site. Então, se você já vai deixando ali no site, todo ele ali chegando, arrumadinho com a LGPD, você já começa a ter um diferencial competitivo perante a sua perante a sua concorrência. É um passo que você dá e o custo é um custo pequeno e você já começa alguma coisa. Gente, olha, eu acesso muitos sites mesmo, e eu não vi de nenhuma empresa, agora vamos sair da esfera da hotelaria, de nenhuma empresa falar assim, quando digitar assim, www.meusite.com.br, apareceu um pop-up lá, dizendo assim, a nossa empresa está em processo de adequação LGPD. Isso daí, gente, é um salto de um diferencial enorme que ninguém usa. Você já começa ali usando nos princípios, né, da própria lei, de utilizar boa-fé, mostrar para o seu hóspede que você, desde o início, você já está ali no processo de adequação. E ninguém, pasmem, se tiver aí, vocês que estão aqui nos assistindo, já viram, pode cair, eu vou me corrigir. Eu não vi ninguém. Eu vejo muitas pessoas falando que estão em processo de adequação e ninguém coloca isso. Então já é um diferencial. Um outro diferencial para dentro do hotel é nas áreas comuns você começar a falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque você não tem que ensinar só os seus colaboradores. Você tem que ensinar também os seus hóspedes. Porque eles não entendem a lei também e são titulares de dados. Uma coisa que o Jorge fala assim de muito tempo, a hotelaria precisa ter foco nas pessoas. Nós precisamos resgatar um atendimento humanizado para que a gente possa tirar todos os benefícios que já foi dito aí pela Bruna, pelo Eduardo, que a gente vai conversar aí no meio desses dias, né, dessas lives. Então, assim, pessoal, não fique procurando tentar fazer a adequação LGPD tudo de uma vez. Vai fazendo particionado, mas faça alguma coisa. Se eu não consigo fazer o site, mexer no site, faça um treinamento. Leve a cultura, como a Bruna bem falou, do conhecimento da lei para dentro do seu hotel. Pessoal, mais uma coisa para vocês ficarem assim de cabelo arrepiado, quem tem cabelo, que não é o meu caso. Todos os dias, sem exceção, todos os dias que o seu hotel, sua pousada está em funcionamento, está tendo vazamento de dados. Todos os dias. E o momento do ápice é no momento check-in, check-out. Ali acontece a maior quantidade de vazamento de dados. Por quê? Como os funcionários não têm o treinamento adequado e nós não temos cultura de segurança da informação, a gente vai lá, eu chego no balcão, estou preenchendo a minha FNRH, a Bruna chega do meu lado, o recepcionista já vai dar a fichinha da Bruna e eu posso ali do lado estar olhando o que a Bruna está fazendo. E depois que a gente termina de fazer o check-in, essas fichas elas ficam soltas ali no balcão, porque as pessoas não tiram. E já aconteceu comigo de abrir a agenda de reserva. Você fez a hospedagem por onde? Pelo nosso site, pela Booking. Abriu a agenda, essa aqui é da Booking, foi pelo site. E deixou a agenda aberta ali com todos os dados de outras pessoas que estavam ali, né? Então, assim, a lei... Por que a lei não pegou ainda no setor hoteleiro? Por que a gente tem tanta dificuldade? Porque as pessoas ainda não buscaram esse conhecimento. Se todo hoteleiro, vocês que estão nos assistindo aqui, entendesse dos benefícios de como é bom você estar adequado à lei, você já estaria anos-luz fazendo a adequação. Como a Bruna falou, você ganha dinheiro. Porque você vai colocar os seus processos, né, Ju? A gente falou há pouco tempo numa live, os processos na hotelaria, são poucos os hotéis que possuem processos claros e definidos. Quais são os procedimentos que eu tenho que tomar? Eu tive agora num estado que eu não vou revelar, aonde eu cheguei lá, já de madrugada, procurando uma pousada para poder ficar.
Aí estava assim, aberta a pousada, 24 horas, você tinha que ligar. Aí eu liguei para a pessoa, negociei com a pessoa, aí ela me cobrou o valor e eu entrei para dentro da pousada. Só que assim, gente, eu não assinei nada. Gente, eu podia ter acordado às 5 horas da manhã e ter ido embora. Eu podia ter roubado a pousada, que ninguém nem ia saber quem era. Não perguntaram nem qual era o meu nome. Por que que isso aconteceu? O Alquim chegou ali. Cara, qual é o procedimento que eu tenho que executar? Sim. Qual é o procedimento? O que que eu tenho que fazer se chega um hóspede ali que não tem uma reserva? E a gente vê que não são todos, tá, pessoal? Que tem muitos hoteleiros, pousadeiros pequenos que são organizados, mas a grande maioria não é. Então eu poderia ter roubado tudo que tinha dentro do quarto, colocado no meu carro, o portão estava aberto e o que era pior, quem me atendeu foi um adolescente e já era quase 1 hora da manhã. Então ali, se a gente quisesse fazer uma denúncia para a NPD, tinha a faca e o queijo na mão, porque é falta dos processos. Então, assim, para fazer um resumo dessa nossa fala, né? Pessoal, a lei ainda tem muitos pontos ainda que precisam ser ajustados, tá? Não são todos os artigos que vão se aplicar à sua pousada e ao seu hotel. Por exemplo, tem artigos específicos que são para órgãos públicos. Se o seu hotel, sua pousada não são órgãos públicos, você não vai nem olhar para esses artigos. E só do que ele trouxe aqui, vocês já perceberam, né? Como algumas atitudes simples, algumas melhorias até que você pode fazer aí hoje mesmo, já vão indicar, né, que você está dando os primeiros passos na questão da adequação. Muito bom, a gente vai falar sobre a questão dos processos hoteleiros. Né? A gente quer trazer mesmo para dentro dos seus processos aí, como o Jorge falou, check-in, check-out, tudo mais. Eduardo, me diga, então, né, na tua opinião, o que tu gostaria de ressaltar aí sobre esses princípios, direitos e deveres da LGPD? Olha, o que eu deixaria aqui para o pessoal entender a LGPD é que, como o Jorge falou, ela é uma lei que ela vem para auxiliar, ela vem para ajudar, ela não vem para punir, né? As punições, elas são consequência, a pessoa que se sentir lesada. Mas como o Jorge falou, por exemplo, eu que trabalho como oficial de proteção de dados, né? É, é, as pousadas têm que ter esse canal, né? Tem que se preocupar. Tem um e-mail lá específico para as pessoas que querem alterar seus dados, né? Isso é uma boa prática. Como a gente estava falando de treinamento, né, que vai ser falado na quarta-feira, mas, por exemplo, se a pessoa chega com a sua mala, ali tem a etiqueta com os seus dados, né? A Isabela perguntou pessoas, colaboradores que não têm muita instrução, mas não precisa ter instrução, isso é uma questão de cultura. Eu falo que, como o Jorge falou, aqui onde eu atuo, no sul de Santa Catarina, onde a maioria são pousadas, hotéis independentes, a gente tem que trabalhar com cada situação, entende? Com cada analisar a estrutura do hotel, analisar qual é a ideia que o hotel tem, né? Eu sempre digo assim que investir em tecnologia, que é a minha área, é um investimento que vem a engrandecer o hotel, que vem a fomentar o seu hotel, né? Eu digo assim, investir em tecnologia não é botar dinheiro fora, sabe? Não é não tem que ser deixado para o último, né? Investir em tecnologia é uma coisa fundamental, né? Hoje, eu acho que as pousadas hoje eles precisam, né, investir nisso para que aumente a ocupação durante o ano, enfim. Mas o que eu queria dizer é que a LGPD ela veio para ajudar, tá? Eu que trabalho com essa conscientização, eu faço parte do projeto do Jorge, a gente já fez 2 eventos aqui na região e foi muito bom, porque a gente quis trazer isso para o pousadeiro, para o hoteleiro, né? Para que ele entenda como isso pode fazer parte do dia a dia, né? Enfim, vem melhorar a reputação e a imagem do seu empreendimento, né? Melhorar a avaliação, né? A gente sempre comenta Wi-Fi, por exemplo, né? Que é uma coisa básica, né? Mas que tem muito peso na hora de uma avaliação, né? O pessoal que vem se hospedar nas pousadas, isso é uma coisa importante, né? Tu ter segurança,
de compartilhar teus dados, de acessar um banco dentro da pousada, né? Enfim, eu acho que são essas as medidas, né? São medidas básicas, mas são importantíssimas para fomentar, principalmente o turismo, né? Porque essa é a rede que a hotelaria tem, que traz junto a gastronomia, que traz junto também as agências de turismo, né? Agora com a retomada do turismo, né? Com os eventos presenciais, isso está muito em voga. Então, eu acho que a LGPD ela veio para complementar isso. Inclusive, falou alguns pontos aí sobre a tecnologia, né? Como que a gente pode ter processos mais seguros. Nós vamos falar sobre isso também amanhã, né? Com relação à tecnologia, a gente que trabalha aqui com PMS, a gente sabe que tem dores aí bem fortes, bem latentes com relação a isso, os cuidados de acesso, né, controle de atividades e tudo mais que a gente vai conversar, logins e por aí vai, coisas também simples, mas, gente, o que acontece de problema por falta desses cuidados, né? Eu estive junto com a Bruna, né, fazendo uma ação aí na Serra Catarinense no mês passado, e quando a gente estava conversando com o hoteleiro, ele me respondeu assim: a gente aqui de LGPD tem o nosso PMS e o nosso site. Pessoal, isso é interessante de trazer essa informação para vocês. Eu sei que a Hospedim estão em processo de adequação e tem tantos outros também estão, mas assim, só o PMS estar adequado à LGPD não vai fazer o seu hotel, a sua pousada estar adequado, tá? Isso é uma perna desse tripé, vamos dizer assim. Colocar só uma política de privacidade no site, ou uma política de cookies, não vai fazer a sua pousada estar adequada à LGPD. Fazer só o treinamento dos colaboradores não vai fazer a sua pousada estar adequada só à LGPD. Só o jurídico cuidando da adequação de um hotel, de uma pousada, não vai fazer adequação à LGPD. Só a TI fazendo adequação de um hotel, de uma pousada, não vai fazer. Então, são alguns mitos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Que a gente está conhecendo a lei e é importante da gente falar, que a gente ouve de muitos pousadeiros e hoteleiros falando isso. Ah, o meu jurídico está vendo. Ah, o meu pessoal de TI está vendo. Não é só isso, pessoal. Existem várias outras coisas que precisam ser executadas em conjunto, mesmo que sejam particionadas, mas não posso deixar para lá de fazer, para que o seu processo de adequação possa estar perfeito. E a Ju falou uma fala aí no início, né? Sempre há algo que a gente possa melhorar. Então, assim, não é só o fato de que uma parte está sendo feita que eu vou estar em adequação ao LGPD, não, porque isso é um mito. Eu achei que, como você falou do PMS, que a gente ouviu, não foi, Bruna? A pessoa falando, de LGPD eu já tenho aqui o meu PMS e o meu site, mas não é só isso, pessoal. A grande maioria pensa ser isso, né? A grande maioria pensa que por ter uma política de privacidade ou de cookies no site, pronto, já estou adequada à LGPD. Né? E a gente encontra muito isso aí no mercado da hotelaria e pousadas. Muito legal. E, Bruna, na tua opinião, então, o que tu destaca da LGPD para o pessoal, de forma descomplicada? Quando a gente começa a falar muito juridiquês, né, algumas pessoas não entendem. Mas, assim, eu quero falar que a lei, a LGPD, ela traz 10 princípios explícitos e no caput do artigo que fala sobre os princípios, ela traz o mais importante, que é a boa-fé. Né? Então, nós temos 11 princípios dentro da LGPD. Eu quero destacar a boa-fé, porque ela se aplica em tudo. Né? Então, quando a gente começa a falar de gestão, de processo dentro da hotelaria, então o princípio, o basilar seria a boa-fé. Mas a lei ela veio para trazer transparência, né? Esse é o princípio que é o meu queridinho, assim, é a transparência. Então, quando a gente tem transparência, porque todos nós somos titulares de dados, né? Todos nós queremos que nossos dados sejam bem cuidados. Então, o hotel, né? O hoteleiro aí que estiver tratando esses dados pessoais, sendo transparente com o seu hóspede, eu acredito que ele já sai disparado na frente de outros.
Mas eu quero também finalizar fazendo um gancho na fala do Jorge, porque ele trouxe um exemplo do que aconteceu com ele sobre a questão da pousada e do hotel que ele foi se hospedar e só entrou em contato, não pediram nenhum documento para ele, nada, entrou. Quando ele falou em questão de que ele poderia entrar ali no site do NPD e fazer uma denúncia. Então, algo que é bem comum, que a gente vê, meus colegas estão aí, vão poder confirmar, é de que muitas pessoas, por isso que eu digo que a gente tem que começar a conscientização e mudar a nossa cultura, nós, todos brasileiros, é de que muita gente, eles querem deixar para se adequar quando forem fiscalizados, sofrerem uma punição, ter uma sanção. Então, enquanto eu não estou sendo fiscalizado, ninguém bateu na minha porta, eu vou levando assim. Né? E não é isso. Não é mostrar que está adequado à lei, porque é uma lei é uma obrigação, a gente tem que se adequar. Não, a gente tem que sair na frente mostrando que a gente... É questão de boas práticas. Né? É questão de boas práticas. Então, pessoal, não vamos esperar serem fiscalizados, tomar uma sanção, né? Aqui nesses 3 dias de eventos vai ser falado sobre isso, mas eu quero enfatizar no exemplo que o Jorge trouxe. Ali a gente viu algumas coisas já erradas quanto à questão de ter um adolescente trabalhando à noite também, daí a gente já traz o direito trabalhista, né, a relação aí trabalhista, mas sim, a NPD, ela tem o site da NPD, qualquer pessoa pode entrar, na plataforma dela vai estar lá o link denúncia, né, então qualquer titular de dado que sentir que seus dados foram feridos, que não houve um bom tratamento de dados, eles podem entrar no site da NPD e fazer uma denúncia. Eu quis falar isso por causa do exemplo prático, né, ali que o Jorge viveu. Então, não vamos esperar em sofrer sanções, ter punições, ser fiscalizado, até porque isso vai prejudicar a imagem do seu hotel, da sua pousada, né, perante o mercado. Uma cidade pequena, como a gente teve nessa ação na Serra Catarinense, cidade pequenininha, imagina o nome daquela pousada sendo divulgado em toda a cidade, né, de que houve um vazamento de dados, de que ela não cuidou bem do dado daquele hóspede, né, isso toma uma proporção muito grande em cidades pequenas. Então, vamos cuidar mais disso, não vamos esperar, porque assim, um ditado bem brasileiro, né, o brasileiro gosta de esperar água bater na bunda para depois tomar uma providência, mas vamos mudar essa cultura. Vamos trazer para dentro do nosso hotel, da nossa pousada, por mais que seja pequenininha, seja aquela que está ali ainda anotando tudo na agenda, mas vamos tratar melhor o hóspede, vamos cuidar dos dados desse hóspede, né? Porque vão ter muito mais benefícios. O retorno, principalmente o financeiro, ele vai acontecer. Então, eu escuto muito isso de todos os setores, de todas as empresas, né? A gente vem escutando isso de que ninguém bateu na minha porta me cobrando. E isso não vai acontecer. Neste momento, pelo menos, não vai acontecer. A NPD não vai bater na porta de todos os hotéis e perguntar: está adequada a LGPD? Não. A forma que vai chegar a NPD vai ser denúncias, né? Quando o titular de dados sentir que ele já tem o conhecimento sobre a LGPD, mas ele sente que aquele lugar que ele foi se hospedar não está cuidando bem dos hóspedes, a própria concorrência pode denunciar no site da NPD, um colaborador insatisfeito, né, ele pode estar indo no site da NPD e lá fazer uma denúncia, porque é anônima, né, não precisa se identificar. Então, vamos ter cuidados com isso, porque existem muitos meios de levar e expor o nome do seu hotel, da sua pousada, à Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que regulamenta toda a LGPD, inclusive faz a fiscalização, mas existem outros meios também, pode chegar uma denúncia administrativa no PROCON, o Ministério Público também pode estar fiscalizando, né? Podem chegar demandas no judiciário, na esfera civil, na esfera crime, dependendo do que acontece. Então, vamos ter mais cuidados. Eu quero finalizar falando sobre isso. Quero passar a palavra para a Sabrina, te perguntando uma questão que eu já levanta vários pontos bacanas de reflexão, né? Que é assim, quais são, então, esses principais problemas que o hoteleiro pode ter caso ele não se adeque à LGPD, por exemplo? Se você me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho no contexto da LGPD para fazer um link para minha resposta. Pode ser? Prometo ser breve. Manda. É importante a gente saber o contexto dessa lei, né? Qual o objetivo dela, para a gente saber no que ela mais impacta. Né? Essa lei, ela teve a sua publicação 18 de setembro
teve a sua vigência dia 18 de setembro de 2020, vai fazer 2 anos agora. E o que é essa publicação? É a publicidade para os cidadãos, né? Para não alegar depois que desconhecia a lei. Então, ela já entrou em vigor, ela é uma lei federal, ela já entrou para a Constituição Federal também, em fevereiro desse ano de 2022. Então, ela entrou para o artigo 5º da Constituição Federal como garantia e direito fundamental dos cidadãos. Então, ela já foi feita, ela já está, digamos assim, pronta para que as pessoas tomem conhecimento e apliquem. Como eu costumo dizer nas minhas palestras, não há mais para onde fugir. Não há mais para onde correr. Hoje, a LGPD já é uma realidade, né? É uma realidade que a gente já deve enfrentar. E a gente só sabe, a gente só vai aderir a alguma coisa quando a gente conhece, né? Conhece. Então, nós aqui hoje, nós somos instrumentos do, digamos assim, de disseminar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, o que é esse objetivo da lei? Por que ela foi criada? Ela não veio, então, para proibir nada, para dificultar negócio. Ah, mas eu tenho marketing, Sabrina. Agora eu ouvi dizer que eu não vou mais poder pegar dado de ninguém, enviar assim, publicidade para o meu trabalho, eu vou ficar assim, prejudicado. Daí eu explico, eu digo, não, né? Não é assim que funciona. Só que agora nós vamos ter que fazer de uma maneira que a lei estipula. A LGPD veio para criar regras, né? Vamos tratar os dados. Eu falo tratamento de dados, Ju, mas a gente vamos tirar essa palavra tratamento, que ela é um pouquinho mais difícil para que nós possamos entender. Vamos botar uso de dados, tá? Então, a LGPD veio agora para as pessoas que usam os dados fazerem de acordo com uma regrinha. Uma regrinha não, né, gente? Tem 65 artigos, tem mais 2 resoluções, mais termos de referências, nós já temos, assim, muitos entendimentos. Então, é uma regra bem extensa até, né? Então, qual é o objetivo dessa lei? Qual é o fundamento? Diz lá que é o respeito à privacidade, o primeiro deles, né? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que a pessoa dona do dado vai ter esse direito de, digamos assim, manusear o dado da forma que ela achar correta. Antigamente, nós passávamos os dados para as empresas, eu não sei vocês, mas eu ficava com aquela sensação de que os dados não eram meus. Sabe? Parece assim que eu dava para as empresas e as empresas nos emprestavam esses dados, né? Então, essa lei veio agora, o dado é da Ju, o dado é do Jorge, ele tem dever, ele tem direitos lá na lei, certo? E essa lei também veio para proteger o consumidor, né? Olha como é importante. Vamos, assim, para uma visão macro da coisa, assim, né? Quem é quem é o consumidor, né? O consumidor, ele é o dono dos dados, né? E quem é o dono dos dados, o titular dos dados, né? É algo aqui em comum entre as nossas atividades, é o hóspede. Então, indiretamente, a LGPD foi criada para proteger o hóspede, sim, né? Não é invenção da Sabrina, né, Ju? Nós temos nas nossas atividades, Jorge, Andréia, a humanização, né? A pessoa como centro. E a LGPD veio concordar com a gente tem que proteger esse hóspede. E nós agora estamos, então, na fase de conscientizá-los, né? Para que ele adeque a sua atividade de acordo com a lei. Né? Existe um treinador de PNL americano, Robert Bryan, que ele desenvolveu algumas fases do conhecimento. E uma delas é a primeira, né? Digamos assim, a primeira fase é: eu não sei o que não sei. Eu não sei o que eu não sei, tá? A segunda fase seria:
eu já sei o que eu não sei. É a fase que a maioria se encontra hoje, tá? Sabe que não sabe de alguma coisa, mas que precisa buscar conhecimento. É por isso que hoje nós estamos nessa fase assim, ó, da conscientização, a fase da busca pelo conhecimento. Por quê? Nós, como donos dos nossos dados, tá? Se esses dados não forem transparentes, a forma como eles são cuidados, pode ter certeza, já houve uma violação do direito, dos nossos direitos. Porque a gente só pode saber se estão cuidando bem dos nossos dados se houver uma transparência. Então, essa lei, ela veio com princípios, direitos e deveres, né? Buscando a proteção dos donos dos dados, tá? Princípios. No caso, nós temos vários princípios. Nós temos 10 princípios, mais um lá do caput. São princípios, assim, que são base para a LGPD, né? A adequação bem feita tem que observar esses princípios. Como o princípio da necessidade. Por que tá, né? É necessário coletar esse dado? Realmente é necessário? Vamos minimizar, vamos coletar só o que for preciso. O princípio da finalidade. Quer coletar o meu dado? Por quê? Qual a finalidade da coleta desse dado? Né? Tem que haver essa transparência com o titular. O titular tem direito da correção dos seus dados, o titular tem direito, no caso da portabilidade dos seus dados, tem direito no caso de solicitar, de pedir assim para a empresa, não quero mais que você cuide dos meus dados. Não quero. Por favor, você pode apagar agora os meus dados? Eu não quero mais que você cuide dos meus dados. É um direito do titular, né? Então, tem assim, a gente tem que cuidar princípios, tem que cuidar os deveres e tem que cuidar também os deveres da empresa, a obrigação, né, que a empresa tem de cuidar desse dado. Porque há ali também a parte da responsabilização. Se a empresa não cuidar direitinho, vai ser responsabilizada. Na verdade, nós temos os dados comuns, né, que são o CPF, RG, e-mail, são os dados comuns. E nós temos aí mais os dados sensíveis que, por que sensíveis o nome? Porque se eles forem violados, eles vão trazer um maior prejuízo para o dono daquele dado. Por exemplo, dados de saúde. Existe um rol taxativo na lei, tá? Só que há uma discussão se esse rol ele vai se tornar mais abrangente ou não. Eu espero que a Autoridade Nacional de Proteção ela se pronuncie a respeito futuramente, porque há uma corrente que acha que é taxativa só ali dos dados sensíveis e outra corrente, que é a que eu me enquadro, que dá maior amplitude, né, referente a esses dados. Então, em relação à raça, à religião, dados de saúde, né, partido político, porque hoje em dia nós sabemos, o fato de tu tomar ou não uma vacina é motivo de discriminação. Né? O fato de tu votar para aquele partido ou para outro partido, tu pode sair na rua e não voltar mais, ser espancado. Né? Então, assim, para ver como esses dados eles merecem um resguardo melhor, né? Para que não tragam um dano tão profundo para os donos desses dados. O nosso hóspede, que é o centro do nosso trabalho e dos nossos processos, né? Pelo menos deveria ser, né? Ele tem que ser resguardado. E às vezes nós estamos desse lado. Né? Nós somos o hóspede, nós somos o consumidor e o que a gente espera é que os nossos dados também sejam. Né? E que a gente possa exercer esses direitos. Uma vez que a gente começa a exercer, as empresas precisam estar preparadas. Né? Por isso que a gente está aqui trazendo esse conhecimento. Eu achei muito legal que trouxe os princípios, né? Tem tudo isso descritinho na lei, o que é muito importante também de observar. Mas a gente fala muito, inclusive aqui nos nossos conteúdos como Hospedim, que o hoteleiro ele pode fazer o uso dos seus dados, os dados que ele coleta num processo de estada, recebendo essa pessoa, mas que ele precisa ter o consentimento
consentimento para utilizar esses dados, né? Que é um pouco do que a gente quer falar hoje, por exemplo, que pode ser um problema se no processo dele, né, não haja esse consentimento, por exemplo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Existe uma grande confusão que as pessoas colocaram assim, ó, LGPD é consentimento. Eu poderia dizer assim, ó, que LGPD é conhecimento. Por quê? Porque nós devemos ter uma autorização para coletar esse dado. É isso que a lei pede. Não impede de coletar o dado, mas tu tem que enquadrar essa autorização numa das 10 hipóteses que a lei traz. Só que consentimento é só uma dessas hipóteses. Né? A gente costuma generalizar consentimento, né? Pelo contrário, eu diria assim que o consentimento em si é uma hipótese de um tratamento até bem sensível, né? Que a gente até deve evitar de usá-lo, porque existe autorização para a coleta desse dado específica. Então, a gente sempre tenta buscar essa autorização específica que vai te dar um resguardo. Aí sim, a gente pode fazer tranquilamente a coleta de dados. Eu gostaria de trazer uma curiosidade para vocês. Assim, no caso, o que é um incidente de segurança? Né? É o uso indevido do dado. Ocorreu um uso indevido, é um incidente de segurança. Tá? Ali no artigo 5º, nós temos assim ali a tradução de vários termos, né, da LGPD, e ali ele fala, né, o que é tratamento de dados? É de que forma eu posso usar esses dados? Nós temos 20 hipóteses que a gente pode usar esses dados, né? Todas elas são consideradas uso, né? Então, ocorreu a forma indevida do uso desse dado é um incidente de segurança. Então, eu costumo dizer assim, um incidente de segurança, todo incidente de segurança, ele pode levar a um vazamento de dado, né? Mas nem todo incidente de segurança vai ser considerado vazamento de dado. Nós podemos ter várias formas de incidentes de segurança. Não sei se dá para compreender essa diferença. Tem gente que acha que só vazando os dados que vai acontecer o uso indevido. Não! Só pela forma, de repente, de tu visualizar um dado de forma errada por um funcionário que não está autorizado a olhar aquele dado e o computador está com a tela assim virada para mim, já é considerado um incidente de segurança. Então, todo vazamento de dado vai ser um incidente de segurança. Mas todo incidente de segurança nem sempre vai ser um vazamento de dado. Né? Então, assim, é importante, é uma lei detalhada, é uma lei importante, ela tem assim, ó, um profissional não consegue fazer uma adequação numa empresa pelo simples fato de ler, Ju, a LGPD. Vocês não concordam comigo, Jorge, Andréia? Só lendo a LGPD, a gente não consegue fazer adequação numa empresa. Né? A gente tem que ampliar os horizontes, é uma lei multidisciplinar que envolve várias, né, disciplinas que vão interagir, né, a parte da gestão dos processos, né, que vai estar ali trabalhando para que o jurídico e a tecnologia da informação trabalhem. Costumo dizer que é uma fábrica, né, que tem ali a engenharia, a engrenagem, onde um funcionário ali não consiga fazer a parte dele, todo o sistema não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, com certeza, né? Inclusive, uma das lives é sobre o treinamento do time, né? Porque a gente precisa ter que esse conhecimento chegue nas pessoas, né? A NRH, né? Ela agora entra em conflito com a LGPD? O hóspede não pode preencher? A Sabrina acabou de falar de várias aqui, né, hipóteses de tratamento, de várias bases legais, e a FNRH, ela pode ser utilizada a base legal ou da obrigação legal ou da execução de contrato. O que acontece quando você chega lá para você poder fazer a sua hospedagem, né? Você vai chegar, isso é uma determinação do Ministério do Turismo, não é a LGPD que criou o que vai proibir. A LGPD não proíbe nenhum hoteleiro, pousadeiro de fazer o tratamento de dados, como a própria Sabrina falou.
Só que ela não sobrepõe nenhuma lei já vigente. Ou seja, se existe uma determinação do Ministério do Turismo que o pousadeiro, o hoteleiro, tenha que cobrar o preenchimento dessa ficha, você tem que fazer. Até porque uma cópia depois ainda, se não for enviado para a polícia pode ir até o seu estabelecimento e fazer o uso dessas informações caso seja um segredo de justiça, não, uma investigação policial. Aconteceu isso num hotel que eu e a Bruna estivemos, aonde foi a autoridade policial chegou lá e solicitou os dados que estava tendo uma investigação e a LGPD não se aplica a esse tipo de situação, tá? Então, assim, existe uma obrigação legal, né? E falando de processo, né, dentro da hotelaria com a LGPD, já falei isso em vários outros momentos e falei hoje de manhã também. Se o hoteleiro pousadeiro soubesse os tanto de benefício que a lei vai trazer para eles já estariam em processo de adequação, ou já teria até finalizado o seu processo de adequação, estaria rodando aí a melhoria contínua dos processos, porque são muitos benefícios. Em relação, né, pegando um gancho aqui rapidamente do consentimento, né, se você pedir uma autorização, eu costumo também falar isso, a partir dos processos, você consegue fazer um atendimento exclusivo e personalizado das preferências do seu hóspede. Hoje, eu me arrisco a dizer, pessoal, vocês que estão aqui na sala comigo, que 70%, 80% dos hotéis e pousadas não têm os seus processos mapeados. Eu dei um exemplo mais cedo, né, do que aconteceu comigo na última viagem que eu estive, onde sequer alguém perguntou o meu nome. E eu fui para dentro da pousada, passei a noite nessa pousada. Eu poderia ter saído cedo, antes de todo mundo acordar, porque o portão ficava aberto, pegar tudo que tinha dentro do quarto, embora que ninguém sabia quem era o Jorge. Por quê? Nós não temos processos claros e definidos dentro desse setor. Então, a LGPD, no momento que você vai fazer o processo de adequação, uma das vantagens que vai ter, dos benefícios que vai ter, é você conhecer o seu negócio. Uma vez eu fiz uma live com o André, eu vou trazer essa mesma analogia aqui. Pessoal, aqui na minha casa, eu sei aonde tem tudo que tem aqui na minha casa, eu sei onde estão os móveis, aonde estão as coisas guardadas. Se apagar a luz aqui, eu não vou bater em lugar nenhum, porque eu sei aonde tem tudo aqui dentro da minha casa. Mas agora se eu for na casa da Ju, da Andréia ou da Sabrina e fazer o mesmo cenário, eu vou me machucar, porque eu não sei aonde estão as coisas. E às vezes as coisas não conseguem andar dentro da hotelaria porque não conhece o negócio. Porque vocês fazem as coisas como foram ensinados há 20, 30 anos atrás, porque estava na cabeça de alguém que ensinou para alguém, que ensinou para alguém que foi ensinando, e assim as coisas estão acontecendo hoje. A gente costuma muito falar que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fiz assim. E aí a Ju pediu para trazer alguns exemplos, né? Gente, um dos maiores exemplos que teve em 2018 da rede Marriott, né? Que teve um vazamento de 330, se não me falha a memória, milhões de dados. Por quê? Fizeram uma economia no sistema, o sistema tinha uma falha, vamos dizer que era um PMS, tinha uma falha e por ali vazou-se 330 milhões de CPFs, ou seja, de dados pessoais foram vazados ali. Em 2019, uma outra grande rede de hotéis onde uma figura muito conhecida, que era o Justin Bieber, estava e também teve um vazamento de dados. Então, assim, a gente fica achando que só vai acontecer lá no vizinho. Pode estar acontecendo um vazamento de dados nesse momento no seu hotel e na sua pousada e você sequer sabe que isso está acontecendo. Por quê? Qual é o processo que você tem de vulnerabilidade, de riscos? Quais são os riscos que acontecem no seu hotel? Saiba que o seu colaborador,
ele é um risco em potencial para você. Às vezes, sem mesmo ele saber que é um risco. Ô, Ju, a gente que está aqui há mais tempo nesse setor, né? Você contrata alguém na recepção hoje, um sistema online, a pessoa vai lá, passa o usuário e senha para aquela pessoa. Primeiro dia, esse aqui é o usuário e senha que você vai utilizar. É um sistema online. O que me impede de lá na minha casa eu acessar esse sistema e vazar essas informações para o concorrente? Ou então fazer o uso indevido desses dados? Quem aqui que nunca foi numa recepção de um hotel e já viu lá, desse exemplo de manhã, vou repetir, aquelas agendas das reservas ali em cima do balcão? Ou então eles colocam dentro da gaveta que tem uma chave, mas a chave fica pendurada lá na fechadura da gaveta. Quantas vezes a gente vai fazer o check-in naquele momento muito movimento, aonde as pessoas vão uma assinando do lado da outra ali, você pode estar vendo o que as pessoas estão fazendo. Usei também o exemplo do vazamento de dados, né? Lá no momento do café da manhã, onde fica aquela ficha ali, onde vai ticando o nome do quarto que você está, da pessoa que é do hóspede. Então, assim, pessoal, pasmem. Eu vou falar da hotelaria porque a nossa ação aqui é falar da hotelaria. Todos os dias acontecem vazamento de dados dentro de hotéis e pousadas. Todos os dias. E uma coisa que a gente pode fazer para mitigar isso é nós termos processos. Porque a Sabrina falou, um usuário, um colaborador vai acessar ali um dado que não deveria estar acessando. Por que ele tem esse acesso? Por que não tem uma rede segmentada onde a Ju, que é da recepção, só pode ver dados da recepção? Aonde a Andréia, que é do financeiro, só dados do financeiro? Por que é tudo aberto? E eu vou fazer um desafio aqui, já vou entregar a palavra para a Ju de novo, que há muito tempo que eu não faço esse desafio. Eu desafio aqui, se tem um pousadeiro e um hoteleiro, que ele se lembra qual foi a última vez que ele trocou a senha do Wi-Fi da pousada. Anota aqui embaixo. Porque se eu fizer o check-in do seu hotel hoje, não necessariamente eu vou sair da cidade. E amanhã, quando eu entrar no hall do hotel e sentar lá nas poltronas, eu posso abrir o meu notebook e continuar acessando a mesma rede de dentro do seu hotel, está disparando um ataque ali. Então, assim, é preciso, né? A gente fala muito que a LGPD é uma lei cultural, é preciso que a gente vá mudando a cultura dentro dos hotéis e da pousada, e a grande massa, vamos dizer assim, o grande ponto focal dessa mudança são as pessoas. Por isso a gente fala assim, foco nas pessoas. Ju. O Jorge levantou questões aqui que a gente vai aprofundar amanhã, mas não só aprofundar, a gente também vai apresentar para vocês algumas soluções de como vocês podem cuidar dessas questões, tá? Relacionada a essa segurança, com relação à tecnologia também. Amanhã a gente vai estar aqui com o Eduardo e com o Joelson, que é o CEO aqui da Hospedim, e também trabalha com a parte de tecnologia. Então vai ser bem especial. Jorge, antes de eu passar a pergunta cabeluda aqui para a Andréia, muito boa. Tem uma pessoa que deixou uma questão aqui, a Vanessa Souto, que daí tem a ver com o que tu está falando, eu acho que tu pode só responder rapidamente aqui para ela. Ok. Se eu coleto o dado de criança ou adolescente como fundamento na base legal de execução de contrato, né, utilizando a base de execução de contrato, ainda assim preciso de termo de consentimento específico para coleta de dado de criança e adolescente? Preciso. Sim, por ser Sim, criança e adolescente. Sim, ontem mesmo, né, Sabrina, a gente estava debatendo sobre isso e, como eu falei, a LGPD ela não vai sobrepor lei nenhuma. Se a gente sair da LGPD e for para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 3 menções bem claras, mas eu vou trazer aqui o artigo 250 da lei, onde fala que as crianças e adolescentes só podem ser hospedadas em hotéis e pousadas se tiverem uma autorização específica de um dos seus pais ou do seu responsável legal. Podendo ser que, agora voltando para a LGPD,
pode ser coletada essa informação da criança e do adolescente apenas uma vez, não podendo ser armazenada e nem compartilhada se for para poder fazer a segurança desse adolescente. Caso contrário, o pousadeiro e o hoteleiro que está nos assistindo aqui, vai nos assistir no futuro, se vocês não têm esse consentimento específico, essa autorização específica dos pais no momento do check-in, vocês não deveriam hospedar essa criança aí no seu hotel, porque você não tem como comprovar que essas pessoas que estão chegando lá são eles mesmos, são os pais, são os responsáveis. Pode ser um sequestro, pode ser que o cara é um pedófilo e está chegando lá. E mesmo com a autorização, aí eu deixo depois até a Sabrina e a Andrea corroborarem com o meu pensamento, mesmo tendo autorização, você tem a obrigação de entrar em contato com esse responsável para saber se ele mesmo deu aquela autorização. Porque pode ser fraudado. Mas assim, vocês não deveriam aí estar assumindo a criança dentro do seu quarto de hotel sem essa autorização específica para isso. Vejam que o negócio é muito sério. E que bom, né? Porque tem que ser mesmo. Andréia, vamos falar então dessa questão. Então, houve o vazamento de dado, pode acontecer, a gente já viu que isso é uma coisa que muitas pessoas correm ainda esse risco, né? Porque são vários detalhes para cuidar. O que o hoteleiro precisa fazer? Qual é o maior risco imediato para o hoteleiro se o titular fizer uso dos seus direitos perante a LGPD e este hotel ainda nem iniciou o processo de adequação? Né? Como evitar e mitigar esse problema, ou mitigar esse problema? Bom, depois das 2 aulas que nós tivemos aqui, né, eu quero contribuir aqui com vocês da seguinte forma. Nós temos 2 cenários. Se tem alguém ainda que não começou a adequação, eu vou dizer que já deu ruim. São vários. O risco reputacional, o risco de uma notificação da ANPD, porque isso pode chegar, né, através das denúncias, o risco de notificações aos outros órgãos, PROCON, SENACOM, enfim, os riscos são muito grandes. Aquele que já começou o projeto de adequação também não está livre, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é tentar mitigar o risco. O risco ele sempre vai existir, né? A gente costuma dizer, e o Jorge me lembrou da palestra que nós fizemos, né, sobre a gestão de processos, que é ponto fundamental em todo o planejamento, em todo o projeto de adequação. As pessoas precisam conhecer os processos. Isso é muito importante. O que acontece? Nós vamos ter problema. A gente só não sabe quando nem onde. Então, o risco já é iminente para quem tem o projeto. Quem dirá para quem não tem, não começou ainda. Mas calma, né? Calma, que ainda dá tempo. O que não dá é para a gente ficar alheio, para a gente dizer que a gente escuta muito por aí, eu não estou preocupado com essa lei. É bom se preocupar, sim. Foi até o Messias que disse um pouquinho lá em cima, olha, que as pessoas precisam sim, né, se interessar pela legislação. Vai chegar um momento que a gente ainda está num patamar em que os titulares eles não sabem muito bem, né, mas isso está sendo difundido. A partir do momento que a gente tiver isso muito bem difundido, como outras legislações, aí sim os titulares vão começar a cobrar muito mais intensamente. E eu faço até, né, e até louvável, porque a gente só pode cobrar o que a gente sabe, né, e o que a gente faz, senão a gente não consegue cobrar e não consegue, né, exercer o direito. E eu costumo dizer, antes de responder sobre o vazamento, que essa lei ela é uma lei para todos. Porque hoje aqui nós estamos falando para os pousadeiros, para os hoteleiros, mas na verdade todos nós somos titulares, todos nós somos consumidores, todos nós viajamos, que é uma delícia, né? Adoramos hotéis, pousadas, enfim. E a gente também tem que saber para poder repassar, né? Para poder exercer esse direito. Mas muito bem. Eu vou falar então sobre o vazamento de dados. É importante a gente entender que o vazamento de dados, quando a gente fala vazamento de dados, a gente pensa assim, é só vazamento de dados pela internet, né? Pelo sistema, hacker, né? Pronto. Não é só isso. Na verdade, quando a lei
quando a lei foi publicada, né, foi promulgada, o legislador andou bem no sentido de entender o quê? Que nós estamos falando do universo de dados pessoais usados no meio físico e digital. Então, o vazamento de dados também pode acontecer naquela pousada, naquele hotel, que não tem um sistema, que tem aquelas fichinhas, né, Jorge? Né, Sabrina? Né, Muito Ju? comum ainda. Não é? Mas tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Vai ter que olhar para isso em algum momento, mas o vazamento pode acontecer, né, nesses meios também, no meio físico. Então, a gente não está falando aqui só do meio digital. E o Jorge, ele trouxe até um exemplo da rede Marriott. Jorge, aconteceu dia 6 de julho novamente, meu amigo. Mais um vazamento da rede americana Marriott. Não é por coincidência que é americano, né? Porque tem uma legislação mais vulnerável com relação... Quando tem, né, o Estado que tem uma legislação mais vulnerável e está começando a entender essa questão mundial. Eles já receberam, inclusive, até multas no Reino Unido de 18 milhões por conta de vazamento de dados. É o quarto vazamento de dados da rede. E aí a gente olha assim e fala assim, nossa, mas a gente está falando de um grupo forte, de um grupo poderoso, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer hotel, em qualquer pousada. E aí o que a gente faz? Na verdade, a gente tem algumas ações que a gente pode tomar. Não é, a gente costuma dizer que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, são algumas medidas imediatas que a gente pode tomar, que eu vou passar aqui para vocês, que sem isso não dá para a gente seguir, né, quando acontece um vazamento, seja ele físico ou digital. O primeiro deles é convocar o pessoal do TI e o encarregado de dados quando o hotel e a pousada têm, por conta aí da recomendação, da resolução da NPD, porque pode ser que não tenha. Mas convocar, o pessoal de segurança tem que convocar. E diria mais, a depender do número de funcionários ou do porte da empresa, criar um comitê de crise. O que é isso, Andréia? É um comitê que vai olhar especificamente para este vazamento. Porque é uma coisa muito séria. Eu preciso analisar por que aconteceu. Né? No caso do Marriott, agora, o vazamento ocorreu agora dia 29 de junho. Até a notícia que está no site, ele fala assim, que a engenharia social conseguiu enganar com sucesso um funcionário do hotel. Um funcionário do hotel. Então, a gente precisa analisar, dentro desse comitê, o que aconteceu, qual foi a porta aberta, qual foi ali a deficiência que ocasionou, né, o problema. Implantar alguns frameworks. O que é isso, Andréia? Algumas estruturas, alguns planejamentos. Então, por exemplo, como foi identificado o vazamento? Isso é ISO 27001, gente. Não é só a área jurídica. Isso a gente está tentando colocar aqui para vocês o que a ISO está aí para nos auxiliar. E nada muito assim, eu vou precisar gastar, eu vou precisar... Nada disso. Junta lá o pessoal, vamos analisar por que aconteceu o vazamento, como que foi identificado o vazamento. Eu tenho aqui até uma colinha que eu coloquei aqui para vocês. Tentar conter, né, erradicar aquele vazamento, pegar o departamento em que aconteceu o vazamento e chamar o pessoal da empresa, ser transparente com a empresa, porque a empresa precisa saber o que está acontecendo, até porque muitas vezes é por ação de uma pessoa que acontece o vazamento, então a empresa precisa saber, né? Bloquear sistemas e alterar senhas. O Jorge acabou de falar, lançou um desafio aqui de senha. Se eu tenho vazamento virtual, né, se eu tenho vazamento por uma engenharia social, que é aquele phishing mandado todo dia, clica aqui, e aí eu perco essa senha, as senhas precisam ser alteradas, por óbvio, né? Identificou esse vazamento, o que a gente vai fazer? Qual foi o tamanho do estrago? Vamos pegar aqui a nossa cópia de segurança desse banco de dados. Mas aí eu já estou falando já supondo que todo mundo tem cópia de segurança, viu, Ju? Sim, já supondo. Ou então a gente vai lançar outro outra live só disso. Porque a gente precisa, inclusive a ISO, ela fala de 3 cópias de segurança.
Então, a gente precisa ter, né? Olha, eu sequestrei aqui os seus dados, eu preciso ter essa cópia de segurança. Aí eu vou precisar fazer o quê? Notificar a NPD. Eu sou obrigada a notificar a NPD. E eu sou obrigada a notificar também o titular. Ah, mas eu não sei quantos titulares foram, né, prejudicados, eu não sei ainda o tamanho. Faz uma notícia, já viram? Recentemente, não é um caso de hotel, mas foi muito bacana. O grupo Renner notificou, acho que foi no começo do ano, notificou o vazamento e o time de TI deles, em um tempo recorde, conseguiu, né, abortar toda aquela engenharia social e conseguiu recuperar os dados. E eles publicaram na internet, em jornal, olha, aconteceu um vazamento, estamos trabalhando, tiraram o site do ar, interromper as operações. Tiveram um prejuízo gigantesco. Eles pararam 48 horas de vender. Imagina um hotel urbano parar o site, como já aconteceu, porque já vazou também dado pessoal do hotel urbano, parar de vender na internet. Tem que acontecer, porque senão o estrago vai ficar muito maior. Identificado, conversar, né, com todas as áreas, reunir o time, se a empresa tiver o departamento jurídico, juntar com esse comitê de crise, né, porque o jurídico vai poder fazer a documentação necessária. Este comitê tem que estar documentado, né, porque sem documento a gente não consegue comprovar nada. Para a norma técnica, tudo que a gente faz que não tiver prova não existe. A gente costuma dizer, né, doutora, o que não está nos autos não existe no mundo jurídico. Vou transportar aqui para LGPD e Gestão de Segurança da Informação. Tudo que não tiver documentado não existe para efeito de comprovação. Então, faz ata, olha, estou fazendo isso, aquilo, fechei o sistema, suspendi a operação, olhei onde estava a porta do vazamento, conversei com o meu time, treinei, expliquei, né? E sempre com essa transparência com relação às pessoas que trabalham interno e as pessoas que foram, em tese, a gente não sabe, mas em tese prejudicadas. E, por último, e aí eu fiquei muito feliz de saber que vocês separaram um dia para falar disso. Treinar, 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 treinar. Inclusive, olhar para onde foi o problema, essa gestão de melhoria contínua e, né, tampar aquela vulnerabilidade, porque no caso do Marriott recente, foi um funcionário que foi enganado com sucesso por uma engenharia social. É o famoso clique aqui. A gente está cansado de saber que a gente não pode clicar em link. Nós já vivemos na era dos links. A gente precisa tomar muito... É uma coisa básica, gente. Não é básico a gente não clicar em link suspeito. E toda vez que acontece isso de vazamento de dado pessoal, é porque clicaram em algum link. Ou estamos trabalhando em home office, e aí a internet da pessoa que está lá na casa é doméstica, o hacker entrou lá pela rede doméstica e pegou todos os dados porque era conectado, não tinha, né, não tinha um firewall, não tinha nada. Não é isso, Jorge? Exatamente. E essa coisa simples, nenhum vazamento de dado acontece hoje por uma coisa que a gente vai olhar e vai falar assim, uau, os caras foram geniais, isso a gente não previu. Sim, Nenhum vazamento de dados acontece. Básicas, né? São questões básicas. São questões que todo dia a gente fala, né? Eu sou encarregada de dados de uma operadora de saúde, eu canso de falar, não usa WhatsApp para passar exame, né? Esses documentos sensíveis. Eu vou dar um exemplo para a gente falar. É a mesma coisa do setor. Isso serve para todo mundo. A gente está cansado de falar isso. Né? Eu estou vendo aqui a Helena. Nossa, eu estou chocada. Eu não sabia de quase nada disso. Isso é só a base do bolo, viu, Helena? Nós não falamos da cereja, porque ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre, né, essas ações necessárias sobre vazamento. É muito urgente a gente falar disso. E esse comitê de crise vai fazer essa gestão da crise. Por quê?
porque antes não teve gestão de risco. Simplesmente. Porque antes a gente não olhou e pensou, opa, isso aqui pode dar problema. Aí a gente tem que sair correndo agora para apagar o incêndio. Então é sempre melhor prevenir do que remediar. Quando você fala assim de risco, chega a dar vontade de ficar escorrendo barba aqui, de falar, porque é muito bom de falar disso, né? Mas você só consegue fazer análise de riscos se você mapear os processos. Sim. Então, uma coisa, ela é ligada à outra. Mas não é isso que eu quero falar, não, tá? Só estou pegando o gancho. Nós estamos falando aqui de um comitê de crise, um comitê de incidente, nós estamos falando de várias coisas aqui, mas eu queria que você pudesse trazer para a realidade de muitos pousadeiros e hoteleiros que eles não têm essa estrutura de ter uma equipe assim. Eles têm, quem cuida da TI deles é o amigo, é o filho do dono, e são pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem ou que outras pessoas têm. Às vezes até o terceirizado do hotel, porque ele não tem um grupo de TI próprio, eles não sabem o que tem que fazer porque eles não têm um conhecimento da lei e nem de gestão de segurança da informação e nem gestão de riscos. O que você poderia dizer para 50% ou 60% dos hoteleiros que são hotéis independentes, hotéis de pousadas pequenas, o que ele pode fazer para poder ele tentar mitigar de acontecer um vazamento de dados? Show, Jorge. É o seguinte, eu até falei quando a gente falou do comitê, que assim, a depender do tamanho da empresa, né? Mas eu acho que o Brasil, a gente vira empreendedor assim no susto, né? É mais ou menos isso que a gente passa. Mas o que eu quero passar aqui para vocês, que ainda que a gente tenha, né, sido lançado no empreendedorismo, abrimos aí um hotel, abrimos aí uma pousada, vamos fazer a coisa sem amadorismo? Ainda que você tenha um terceiro contratado que vai lá na sua empresa só quando dá problema, vamos fazer uma due diligence, vamos chamar o cara e vamos falar assim, querido, vamos fazer o seguinte, você já ouviu falar em LGPD, e se o TI não ouviu falar em LGPD, aí a gente fecha a lojinha, né? Vamos chamar esse TI, vamos dizer assim, olha, aqui está um documento, se você tem contrato escrito, ok, se você não tem, coloca um termo de confidencialidade para o cara e fala assim, você está comigo? Porque a hora que estourar alguma coisa, eu vou te chamar, porque no mínimo você tem que ter um TI aí para poder chegar e falar assim, olha, quem que vai saber de onde veio o vazamento? Eu estou falando vazamento virtual, né, de sistema. O interno, é claro, tem que ter treinamento de uma pessoa, uma pessoa tem que estar treinada para esse tipo de evento, né? Olha, aconteceu esse vazamento, como é que a gente faz? E, claro, contratar, se for necessário, uma consultoria, aí não vai ter jeito, gente. Se não é um vazamento virtual, se o vazamento é físico, eu não tenho ninguém para resolver aquele problema, tem que contratar uma consultoria específica para aquilo. Aí vai ter que se socorrer. Ah, André, mas é caro. Não, você acha. Não é aquela de R$300 que analisa e faz o projeto em 24 horas. Mas também tem consultoria que tem no mercado, que são pessoas que estão entendendo a problemática, que não estão, né, só querendo ganhar dinheiro, são pessoas sérias, né? São pessoas que trabalham olhando mesmo para o resultado, porque é uma lei que tem que ser cumprida e a responsabilidade é para todos. Não adianta o camarada cobrar rios de dinheiro, chegar à fiscalização, olhar e falar assim, poxa, mas você não fez nada do que tinha que fazer. Ele também é responsável. Exato. Então, assim, não tem como fazer. Nós temos que achar, né, mecanismos daquilo que a gente é, o pai farofa, Marcos. Aquilo que a gente tem nas mãos para poder, né, dia após dia, tentar realmente minimizar. Então, se é na questão virtual, se é na questão física, vamos chamar esse pessoal do TI, vamos treinar o nosso pessoal. Com treinamento, a gente consegue diminuir bastante. Como eu disse, não mitigar. Aliás, não eliminar. Mas por quê? As pessoas não têm o mínimo de consciência daquilo que pode e do que não pode. Como é que a gente vai exigir? E realmente tem gente que não tem nem condições de contratar ninguém. Isso tudo é para evitar que você possa contratar. E dá para fazer.
Dá para fazer porque a gente está andando por esse Brasil aí, as pessoas... Tem muita empresa que não sabe nada, mas tem muita empresa que já, pelo menos sabendo que o mais é menos em segurança da informação e LGPD, já está de bom tamanho, né? E o primeiro passo, como a gente até falou de manhã, né, é buscar, é se apropriar desse conhecimento, né? Porque o conhecimento vai fazer com que vocês E eu vou te falar outra movimentem. coisa, Ju. O conhecimento te faz, inclusive, contratar a pessoa certa. Porque, Exato, inclusive, exato. eu tenho tido muita discussão com muitas empresas aí que elas não sabem o que contratar. Ah, eu vou contratar o pai farofa, eu vou contratar só adequação jurídica, eu vou contratar só uma empresa de TI. Gente, nós temos que ter uma multitarefa, a gente tem que ter aí, né, a Sabrina já falou, é uma lei multitarefas, multifacetária. Nós precisamos incluir jurídico, gestão, compliance, a ISO, porque a LGPD Exato. é só a pontinha do iceberg dentro de tudo que a gente vê por aí. E isso não é de hoje, não é porque tem LGPD. As pessoas já deviam estar fazendo isso há muito tempo, porque a ISO é de 2011. Pessoal, tem uma coisa que vocês precisam saber, tá? Aqui eu estava ouvindo a Andréia falando aqui da ISO. Não é necessário você adquirir um software para fazer adequação LGPD. Se você tem condições de fazer, de arcar com esse custo a mais, vai te facilitar, mas não é necessário. Então, se vocês querem começar o processo de adequação, falaram para mim que eu preciso ter um sistema, estou mentindo para vocês, querem te vender essa solução, porque se você pegar as normas ISO aqui, colocar embaixo do braço, já vou deixar você falar, André, vocês conseguem fazer a adequação, sendo vai ser mais trabalhoso, porque se tivesse informatizado, você conseguiria fazer mais. E a segunda coisa que eu falei, pessoal, a LGPD não vai impedir nenhuma empresa de ter um vazamento de dados. Vai ajudar a mitigar. Isso é muito importante que o Jorge falou. Realmente, as empresas, os hotéis, enfim, podem adquirir um sistema, né, todo informatizado, que você aperta a tecla, já aparece o relatório de impacto. É um show, né? É um show pirotécnico. Só que sem treinamento, sem conscientização, não adianta absolutamente nada. Não adianta Como em todos os processos do hotel. Não adianta a ferramenta, não adianta colocar papel para ninguém assinar. Se não tiver treinamento, gente, invistam em treinamento. Treinamento. Todos os dias, coloquem isso na cabeça. Treinamento. E treinar as pessoas não custa nada. E você está treinando para a vida, né? Você está treinando não só para a tua empresa, você está ajudando aí o desenvolvimento, né, profissional, pessoal de todo mundo. Invistam em treinamento. E é o conhecimento que ajuda as pessoas a fazerem as perguntas certas para aquelas pessoas que vão te ajudar. Então, isso dá clareza para vocês. É um fornecedor, é um consultor, seja lá quem chegue no negócio de vocês oferecendo algo, se vocês têm o conhecimento, vocês conseguem fazer a pergunta certa e descobrir se aquela pessoa de fato tem propriedade, se aquilo faz sentido para o negócio de vocês. Mas, gente, vocês trouxeram pontos maravilhosos aqui. A gente já percebeu com essas duas primeiras lives que, assim como a ISO, assim como todos os processos que falam de gestão, falam de melhoria contínua dentro dos negócios, é algo cíclico, né? A gente está sempre melhorando, a gente está sempre evoluindo. Então, não vai ser uma coisa que vocês vão fazer pontualmente, acabou, né? Fechou. Não, é algo que é contínuo. A LGPD também, né? Como o Jorge falou, não vai eliminar, vai mitigar. Então, é um processo contínuo a ser feito no negócio de vocês. Vocês falaram muito bem que não é necessário ter um sistema para nada, inclusive, não é necessário, mas isso leva também o meio de hospedagem para um outro nível de gestão. Sabe quando a gente passa de nível no videogame e vai passando? Sim, então, sim. Tem algumas coisas que nos ajudam a subir de nível, né? E a tecnologia é uma dessas coisas hoje em dia, né? Não tem como a gente ficar sem.